Saravá, boa noite. Agora, eu venho hoje aqui para poder passar para vós sobre as pombogira. Precisamos falar também sobre essa força, sobre esse mistério que é muito mal compreendido e tem trazido informações muito erradas, conceitos muito longe daquilo que seja a realidade pombogira. Agora, é importante saber que desde lá de trás, de muito tempo atrás, muitos anos atrás, então as pombogira têm sido vista, confundida com situações completamente que estão ligadas a desequilíbrios no campo emocional, mental e também naquilo que seja sexual. É muito preconceito, é muita intolerância, é muita ignorância a respeito deste assunto. Por isso estou aqui para poder falar mais sobre essas entidades poderosas e que trabalham incansavelmente para a humanidade. Então, as pombogiras, então elas são, para começar, elas são manifestações também do sagrado feminino. Que existe um trono, existe o orixá pombogira. Muitos dizem, não acreditam, mas independente da pessoa acreditar ou não aceitar, existe de qualquer forma, a pessoa querendo ou não. Não depende do querer ou aceitação de alguém para um mistério se manifestar. Então isso é bom que fique bem claro. Mas mais interessante é poder colocar o pingo dos is. Muitos dizem que pombogira é prostituta, né? Que pombogira, quem tem pombogira, se é mulher, ela vai acabar se prostituindo, ela vai acabar traindo o seu companheiro, namorado, marido, que ela vai cair na boemia, na bebedeira, nas drogas, né? Vai cair naquele desenfreio, naquelas perversões ligadas à sexualidade. Porém, a realidade é bem outra. As pombogiras, tanto aquilo que seja a manifestação das pombogiras através da arte, que seja aquelas estátuas, desde as mais antigas de pombogira até as mais atuais, então trazem ali representações muito fortes, que muitos, mesmo auto-intitulados pais de santo, pouco conhecem daquela representação, da alegoria que se apresenta através de uma imagem como de pombogira, porque todas as pessoas, se não todas, mas a grande maioria já viu alguma representação desse mistério pombogira, como mulheres exuberantes, sensuais e vestidas das mais diversas maneiras. Mas também tem muito das pombogiras seminuas, com os seios de fora, roupas curtas, batons vermelhos, maquiagens fortes. E daí então se liga aquilo que seja a falácia, o achismo, a ignorância e ao preconceito. Que é olhar e dizer, não, olhe, pombogira realmente é prostituta. Porque eu não estou aqui para denegrir as mulheres encarnadas que hoje se valem da prostituição para se manter vivas. Não estou aqui para julgar e nem denegrir ninguém, mas para acalentar um pouco essa intolerância e essa visão desprovida de conhecimento. Porque quando uma pessoa ali, ele adentra, que seja ele um médium, que seja o pai de santo, que seja um consulente, um visitante em um terreiro,
e de repente ele dá de cara com a imagem de Pombogira, uma representação alegórica do mistério Pombogira, porque a Pombogira, se tem a imagem da rainha da sete encruzilhada, não significa que a rainha da sete encruzilhada seja daquele jeito. Um dia, talvez, uma rainha da sete encruzilhada possa ter se plasmado ou feito ver-se aos olhos de um clarividente ou do seu médio. Uma representação que ela podia estar manifestando ali para a execução de um trabalho, passes ou qualquer outro tipo de trabalho espiritual. Não significa que ela seja daquela forma. Mas muito bem, vamos continuar na exemplificação da representação através da arte, que seja uma pintura ou que seja uma imagem de Pombogira. Então se vê muito imagens ousadas desse mistério, dessas entidades Pombogira, com roupas decotadas, enfeites dourados, prateados, que chamam bastante atenção. Então as pessoas ligam automaticamente aquilo que é o dito popular, que Pombogira está ligada à prostituição. Porém, eu vou dar uma breve, mas muito rápida explicação da representação sobre alguns aspectos de uma imagem que vós possa ver desse mistério que se manifesta através das entidades Pombogira. Quando vós vê uma imagem de uma Pombogira que seja com os seios de fora ou ali aparentando em destaque partes do seu próprio corpo, que seja ali partes dos seus seios ou das partes íntimas do seu quadril, então as pessoas olham e daí falam, realmente, né? Pombogira é prostituta. Mas falam com um dizer, com um tom, muitas das vezes malicioso e cheio, carregado de julgamento. Como, ela é realmente prostituta, então ela realmente trabalha para o mal, para as coisas desequilibradas, para a perdição. É um diabo mulher. Tem muitas coisas que são faladas de Pombogira, eu estou falando apenas algumas. Só que esse mistério, ele trabalha internamente a todos os seres, homens e mulheres, principalmente mulheres, por também ser representação do sagrado feminino no plano da encarnação. Então elas trazem o trabalho para que venha ao externo, para que cada um saiba aquilo que tem que trabalhar na própria vida. Então ela consegue fazer com que exteriorize, para que saia à tona aquilo que está guardado no íntimo de cada um, aquilo que verdadeiramente a pessoa representa naquele momento ou está como condição de consciência e evolução, tanto espiritual como consciencial. Porque quando a pessoa chega e olha lá a imagem de Pombogira, aquilo lá é o diabo, aquilo lá está ligado às depravações, está com os seios de fora, olha lá, está mostrando as partes. Não. Na verdade, essa representação está servindo para que a pessoa que está falando isso, que ela é prostituta, que ela é uma representação do mal, que ela só leva à perdição, é para que a pessoa ouça o que ela mesma está falando, o julgamento que ela está fazendo ao julgar o livro pela capa, porque esse é o recado de uma representação de Pombogira em uma imagem, em uma estátua, no qual ela tem partes do corpo bem à mostra, bem em evidência. Justamente para mexer o quê?
com a parte íntima de cada um. Homens podem olhar e olhar, né, com lembranças de desejos carnais, de malícia. Então, quando a pessoa julga, como se fosse um tapa na cara que Pombogira está dando de retorno para quem está nas trevas da ignorância. É como se ela estivesse falando através daquela imagem: olha, vós está me vendo assim, como uma prostituta ou como uma mulher desequilibrada, desenfreada sexualmente, pervertida e tudo mais. Mas isso é o que você está pensando de mim. Faça atenção naquilo que vós está falando, porque aquilo que vós mais fala é aquilo que mais vós tem dentro, que é a ignorância, a malícia, o preconceito, o julgamento, para que a pessoa ouça a ignorância, o tamanho da ignorância que ele está falando, e para que ele repense nas próprias palavras. Porque é sempre assim, o macaco, ele olha para o rabo do outro, mas senta em cima do seu. Ou como Jesus Cristo dizia lá: como pode você olhar o cisco que está no olho do seu semelhante e não olha a trave que está no seu? Porque aquele que tem bons olhos, aquele que conhece, aquele que não está preocupado com a vida do vizinho, se o vizinho ganhou mais dinheiro ou menos dinheiro, se ele briga com a mulher, se ele não briga, se ele está andando numa roupa mais apresentável ou não, né? As pessoas que estão preocupadas só com isso e não se preocupam em estudar, em pesquisar para depois falar, pessoas que vão na conversa de outras pessoas, sem nem sequer prestar atenção quem as está aconselhando. Essa pessoa, ela tem conhecimento do quê? Porque se ela tivesse um pouco de conhecimento, buscasse, em vez de buscar tragédias, o que o vizinho está fazendo, ou assistindo pornografia, ou fazendo toda coisa que não presta, perdendo tempo com coisas fantasiosas em vez de cuidar da própria vida, então estaria pesquisando e estaria ali observando o quê? Que todas as representações artísticas mais famosas que tem sobre a mulher, sobre o sagrado feminino, tem à mostra os seios da mulher, os quadris da mulher, que é uma representação do quê? Da fertilidade. Uma criança, um bebê, um recém-nascido, para que ele possa crescer saudável, forte, para que os seus ossos sejam bem estruturados, o seu corpo, a sua mente, todo o seu físico esteja bem equilibrado, ele precisa do quê? Do leite materno. Então ele é amamentado através do quê? Dos seios da sua mãe. Mas para quem olha com olhos puros, então vai ver o quê? Vai ver uma representação da amamentação. Porque é isso que acontece. Porque todas as pessoas que buscam a Pombogira, ou que chegam até ela, então ela os nutrirá, para que de bebês, para que de infantes, veja, infantes, não infames, porque senão já vão confundir as palavras. Infantes, infantis, bebês, recém-nascidos no caminho da espiritualidade ou dos conhecimentos ocultos, então eles terão que ser o quê? Nutridos, para que eles cresçam fortes e saudáveis no seu caminho espiritual. Isso é bem importante que vós meditem a respeito disso. Assim como os quadris, que são capazes, na representação do sagrado feminino e também aqui no plano material, de trazer ao plano material uma outra vida, dar à luz.
reproduzir no microcosmos, aqui nessa parte mais densa da criação, aquilo mesmo que o Divino Criador fez, de criar, de dar a vida, de gerar, mas não só a vida de outro ser, mas tudo aquilo que vós possam desejar. E veja, quando eu digo desejo, não é desejo sexual, porque quando se fala desejo, a coisa está tão deturpada que muita gente já vai pensar em desejos, né, da carne. Não, desejos. Porque as pessoas estão tão acostumadas a querer as coisas, querer a casa nova, querer o quatro roda ou automóvel novo, querer a corrente de ouro, querer a mulher bonita, querer o homem bonito, querer ganhar dinheiro. Mas o querer está ligado às vontades do seu ego, das suas máscaras, das suas sombras ou dos seus demônios internos, que só leva à ilusão. Vós quer para poder mostrar para os outros semelhantes que vós pode. Vós quer, porque vós quer o automóvel para que vós possa tirar proveito em cima de alguma situação. Muitos homens querem o automóvel porque sairão com muitas mulheres. Outros querem o automóvel para passar na frente do vizinho e dizer: olha como eu sou poderoso, como eu tenho dinheiro, eu posso, vós não podem. Então tudo isso é ligado ao querer, é ligado exclusivamente às coisas materiais, aquilo que a traça e a ferrugem come. Já o desejo está ligado às coisas que têm valor. A pessoa pode desejar ter uma casa, uma roupa bonita, um automóvel também, mas ele não está nem aí, ele não quer o automóvel para ele causar impressão ou ser aceito em rodas de amigo. Ele quer o automóvel para ele transportar a sua família em maior conforto, com a maior segurança. Ele quer, talvez, uma corrente de ouro, mas não é para se mostrar para ninguém, é porque ele gosta. Ele sente afinidade com aquele metal. Assim como pode ter afinidade com uma pedra preciosa. Qual o problema da pessoa ter uma pedra preciosa? Ele não vai sair, ele não quer para ir mostrar para ninguém, olha, ou então tirar retratos e espalhar mundo afora. Olha o que eu consegui, para ser aceito, para ser admirado, para ser reconhecido. Tudo isso, Pombogira trabalha dentro da pessoa. Essas sombras que fazem o ser humano mais e mais estar nas trevas da ignorância, mais e mais ser preconceituoso, intolerante, invejar outras pessoas, julgar, o que é o pior ainda, olhar para o defeito dos outros, sendo que não olha nem reconhece, ainda nem encontrou a montanha de defeitos que tem na própria vida. Então fica procurando alertar, criar alarde para os demais sobre o erro dos outros, para que todo mundo olhe para o erro dos outros e daí não olhe para o seu. Mas isso são tudo artifícios e manipulações da sua própria mente, que também não é, por mais que seja usado o termo sombras ou demônios, não é nada ruim. É uma criação do Divino Criador, é um instrumento essencial e insubstituível para a experiência na Terra. Só que foi usurpado o posto, o lugar de comando que tem que ser a sua consciência, foi retirado através de manipulações e ensinamentos limitantes. Foi retirada a sua consciência, que está ligada à sua razão, e no lugar de comando foi colocado a sua mente. A sua mente não foi constituída pelo Divino Criador para dar ordens. Ela não foi constituída pelo Divino Criador para discernir. Ela foi constituída pelo Divino Criador para servir, ser instrumento, como uma caixa de ferramenta
a serviço da sua consciência, que está ligado à sua essência divina e à sua alma. E Pombogira trabalha também esses conceitos, assim como os trabalha nós, os Exus. Só que Pombogira está ligado ao trono dos desejos, de Orixá Pombogira. Então, todas as Pombogiras, independente do campo que trabalhe, ela tem essa facilidade de poder despertar ou exteriorizar de dentro de cada um aquilo que vós tenha que trabalhar em si próprio. Ah, mas lá no ponto cantado diz que Pombogira é do cabaré. Né? Diz que Pombogira é prostituta, diz que Pombogira é vagabunda. Façam atenção, estudem a história, principalmente mulheres, porque o que mais se vê, as mulheres sempre criticam que os homens, então, agem com muito preconceito contra elas, mas os maiores preconceitos existem de mulheres para mulheres. As maiores disputas estão entre as próprias mulheres. Então pesquisem para saber que mulheres lá atrás, há séculos atrás, há dezenas e dezenas de anos atrás, ela tinha duas alternativas: ou ter um bom casamento, ou então se tornar uma religiosa, uma freira, ou então ela ia acabar o que? Se prostituindo. Não só porque ela queria, porque ela era uma desvairada, uma descontrolada, uma pervertida. Não, porque ela tinha que sobreviver, ela teria que comer, de uma forma ou de outra. Ou muitas das vezes, para não dizer a maioria, eram escravizadas, capturadas por senhores de engenho, por homens poderosos, para servirem a outros homens. Ou fazia aquilo, ou se prostituía, ou morria, apanhava, levava muita surra. Então era obrigado, ou fazia aquilo ou morria de fome, para morrer na sarjeta. Se hoje, nos dias de hoje, já é difícil para as pessoas que trabalham na área da prostituição, imagine há muito tempo atrás. Então sim, tiveram muitas pombogiras que foram prostitutas. Isso muita gente sabe. Não a maioria pensa só bobeira. Só aquilo que os outros estão comentando, como se fosse um modismo. Conversa fiada, contos do vigário. Certo? Que história que é essa de falar que o médium homem não pode receber pombogira, porque se ele receber pombogira, já ele vai estar afeminado. Da onde que surgiu essa ignorância? Homem nenhum vai ficar afeminado porque trabalha com pombogira. O meu médio trabalha com pombogira há décadas. E não é com uma não, é com várias pombogira. E até hoje ele não ficou afeminado, porque o problema não está no ser afeminado, na opção sexual de cada um. Isso não está em discussão aqui. Nem aqui, não deveria estar em lugar nenhum. Cada qual é livre para fazer o que quiser, como opção. Mas em dizer que pombogira é que influencia, ou que transforma, faz que um homem se torne afeminado, não, isso é uma conversa fiada. Isso a maior das ignorâncias. Assim como a ignorância
saindo um pouco do assunto, mas aproveitando o espaço para dizer sobre o Oxumaré, que é o orixá no trono da concepção. Que história é essa que o Oxumaré 6 meses é homem, 6 meses é mulher? Isso tudo é uma ignorância, isso é uma balela, isso é um insulto ao sagrado. Não que o sagrado vá se insultar, né? Vai se sentir ofendido, porque não existe isso ligado ao sagrado. Isso é coisas do quê? Desse plano aqui. Tudo aquilo que é criado pelo homem, ele sempre procura colocar a mão ali no meio. E daí começa a criar, assim como doutrinas, regras, dogmas, né? Porque nenhuma força espiritual vem trazer dogma ou doutrina para ninguém. Vem trazer exemplos, como viver a vida. Vem vivenciar. Todos esses grandes mestres vieram aqui vivenciar, dar o exemplo. Veja, eu vim aqui, me fiz homem, encarnei e passei toda a experiência, deixei muito exemplo. Ele não deixou nada escrito de próprio punho ali, para que vós crie religião ou alguma coisa. E o problema também não está na religião. É melhor que a pessoa, às vezes, esteja meio que segregado ali, naquilo que seja dogmas e doutrinas, que são limitantes, né, que querem colocar, dizer que a verdade está contida, ou que o Divino Criador está contido dentro de uma caixa, sendo que basta olhar a criação para encontrá-lo a qualquer momento, em todos os lugares. Porque se ele criou todas as coisas, então como ele pode estar só em um lugar e em outros lugares não? Tudo isso é fruto do quê? Da ignorância. Trevas da ignorância. Então estou dizendo tudo isso para que vós comecem a abrir os seus olhos e também os seus ouvidos, a tomarem atitudes de buscar informações. E tudo que vós ver de informações, filtre, observe, duvide. Ah, mas foi o pai de santo tal que falou, foi o padre tal que falou, foi o pastor tal. E daí? É uma pessoa humana igual vós, a mesma coisa, que muitas das vezes está em uma situação evolucional muito atrás do que a que vós possa estar. Eles sangram a mesma coisa, sofrem a mesma coisa, têm desejo, têm fome, sentem medo. Ali não existe um super nada. Não, ali simplesmente é uma aptidão que ele está ali, tem que representá-la, utilizando do exemplo que as próprias entidades de lei trazem todos os dias na manifestação dos espíritos para a prática da caridade. Que é ser verdadeiro, repudiar a falsidade, acolher a todos, porque assim está dito que o sol não nasce para todos. Então por que a porta do terreiro vai estar aberta para uns e para outros vai estar fechada? As entidades dão esse exemplo, que não importa quem está na minha frente falando comigo, que seja uma prostituta, que seja um assassino, que seja um ladrão, que seja uma pessoa que nunca roubou, uma pessoa super honesta, ele não vai ter prioridade na frente de uma pessoa que esteja precisando mais do que ela. As entidades estão sempre dando exemplo de trazer o que? Orientação, solução, direcionamento. Fazer com que os filhos abram os olhos para a verdade e deixe de cair as máscaras ou os véus da ilusão. Não existe milagre para as coisas, tudo é um trabalho, tudo é um plantio. Não tem como vais plantar hoje uma semente e comer o fruto amanhã. Não se iludam, tudo requer um tempo. Se vós passou um longo período de tempo sofrendo por magia, por ignorância, não é que em uma semana, um mês ou dois que vós vai mudar sua vida completamente, da água para o vinho. Isso não vai acontecer.
o suporte, tudo precisa o quê? Uma transição de um estado para o outro. Essa coisa não é instantânea. E se dizem para vós por aí que é instantânea, duvidem. Estejam atentos. Nunca se esqueça que quando vós permite que outras pessoas ditem as regras da sua vida, vós pega a sua vida toda, põe numa bandeja e entrega de mão beijada a essa pessoa. Então, cuidado. Não só a sua vida, mas também dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus pais, dos seus amigos. Então, façam atenção. Então, Pombogira tem essa habilidade de poder trabalhar esse interno de cada um. Esse abismo de ignorância e escuridão que está dentro de vós. Mas esse dentro de vós, eu digo que é dentro do ego de cada um. Dessas sombras que cada um tem, as dezenas. Todas as pessoas, sem exceção, todas têm no mínimo dezenas dessas sombras. Que são vozes internas, ou cada um de vós nunca se pegou falando consigo mesmo? Vai estar falando o quê? Com essas sombras, que incansavelmente vem sugestionando para que vós faça aquilo, deixe de fazer aquilo outro, não, para que vós procrastine algo que vós tenha que tomar de decisão importante, ou então haja de impulso para outra maneira. Vós tem que retomar as rédeas da própria vida nas mãos, para daí poder guiá-la à medida que for necessária a cada etapa da caminhada. Com a força, com o auxílio de Pombogira, então muita coisa se torna possível. Vós passa a poder entender e, consecutivamente, poder a compreender aonde é que vós está no ponto, a que ponto está vós em da caminhada, da vossa caminhada. Pombogira não leva ninguém à prostituição. Pombogira, se alguém, um médium ou alguém fazer uma oferenda, um agrado, um agradecimento, melhor dizendo, para Pombogira, e vós levar uma champanhe um dia e no outro dia vós não puder levar, ela não vai lhe dar uma surra espiritual porque vós não levou. Porque se tiver uma Pombogira, um Exu, um caboclo que te desse o porrete, que faz vós ficar mal porque vós não cumpriu algo, então ali não existe uma entidade de lei, existe uma entidade trevosa, um quiumba que está se passando por entidade de Umbanda. Entidade de Umbanda não ameaça. Entidade de Umbanda não faz jogo sentimental. Entidade de Umbanda, não importa qual ela seja a entidade, não vai utilizar dos artifícios satânicos da culpa, do medo e da ganância para induzir cada pessoa a fazer o que eles querem que sejam feito. As entidades de Umbanda, seja ela de qual linha pertencer, elas irão orientar para que vós saia do caminho que está te levando ao precipício, saia do caminho do vício. E será uma orientação, não será uma ordem. Entidade nenhuma pode mandar filho fazer nada, obrigar filho a fazer nada. O divino Criador, Deus, que é aquele que tudo pode, tudo vê e tudo está, ele não obriga nenhum ser humano a fazer o que ele quer que seja feito. Cada um é livre ali para tomar as suas atitudes. Se vós quiser colocar fogo na sua casa, vós coloca. Deus não vai se meter no meio. Se vós quiser pendurar uma corda e se enforcar, Deus não vai se meter no meio. Ele não vai lhe impedir. Vai estar aqui para experienciar. Vós faz aquilo que vós acha que é certo. Só que existe uma lei. Plantou, colheu. Ação e reação, causa e efeito.
Então pombogira não leva ninguém para o buraco, pombogira não vai fazer ninguém afeminado, a médium que estiver trabalhando com pombogira não vai abandonar o marido, não vai trair o marido, certo? Não vai cair na prostituição, na bebedeira, nas drogas, muito pelo contrário, a pombogira ela defende a mulher. Se tem um companheiro ali, às vezes um homem que a mulher tenha interesse e ela está ali eufórica com o fogo da paixão e daí ela está meio cega por aquela paixão, a pombogira sim, ela pode e fará com que ela veja com os próprios olhos que aquela pessoa não é para o caminho dela, porque a pombogira ela tem condição de saber que as intenções daquele homem para com aquela moça é só sexual, ele só quer se aproveitar, depois ele vai utilizar igual usa um objeto e vai jogar fora. E às vezes a moça está gostando daquele homem, não quer só uma aventura. Então aquela moça vai sofrer, ela não quer que sofra. Então ela começará a mostrar para que aquela moça veja aonde ela está pisando, a armadilha que ela está caindo. Ah, seu Marabô, mas eu fui em terreiro, que cheguei no terreiro, a pombogira lá estava lá, né? A médium incorporou e daí tirou a blusa, ficou com os seios de fora. Pois é, aí é uma outra coisa, ali não tem pombogira. Pombogira tem a sua manifestação de sensualidade? Tem. Sensualidade é uma coisa, vulgaridade é outra. Existem locais que a pombogira não atende mulheres, só atende os homens bonitos. Suspeito, né? Será que ali tem pombogira? Ou é um espírito trevoso se passando por pombogira, né? Ali para tirar proveito? Ou às vezes, será que não é uma mistificação? Para aqueles que não sabem, a mistificação está ligado diretamente à encenação. Fingimento, fingir estar incorporado de uma entidade para tirar proveito de situações. Porém, para o bom observador, saberá, entenderá, mesmo que não tenha experiência de Umbanda, de como uma entidade está incorporada. Muda a feição, muda a postura, os vícios no linguajar, vícios de gesticulação, de postura, de andar, de se sentar. Façam muita atenção, porque tem muita coisa por aí se passando por pombogira, se passando por Exu, se passando por caboclo, mas não tem nada dessas entidades por aí. O que tem são trevosos, habilidosos, que imitam com perfeição, jeitos e trejeitos, mas que estão levando muitas pessoas à perdição verdadeiramente, no caminho de abismos. Principalmente de ignorância, para poder caluniar esses espíritos femininos, representações do sagrado feminino e da Orixá Exu, certo? Que são as pombogiras que vós encontram em terreiros, não importa seja ela qual for, que seja Maria Padilha, Mulambo, Farrapo, Quitéria, Dama da Noite, não importa qual seja. Todas estão ali com um propósito, elas são delicadas, elas são sutis, elas gostam de estar invisíveis, principalmente naquilo que está ligado ao espiritual. Não são todos os videntes que veem pombogira, a menos que ela queira que elas sejam vistas. Elas têm esse poder.
elas trabalham para um mistério maior do Divino Criador, que é o trono dos desejos, aquilo que está ligado aos valores, aos reais valores. Então a pombogira gosta de trabalhar com a prosperidade, com a fertilidade, ajudar as mulheres ali quando a serem mães, a serem boas donas de casa, trazerem boas orientações para repudiar violências e preconceitos. Então é um grande trabalho que essas entidades fazem e são muito mal interpretadas. Existe lá em muitas igrejas, não só pombogira, mas também como Exu, que determinadas religiões chegam ali e exorcizam lá aqueles Exus. Pois é, também tem um fim de verdade, porque se aqueles Exus que estão sendo exorcizados lá nada mais são do que quiumbas, trevosos. Então eles não deixam de ter razão, porém aquelas entidades que estão sendo expulsas daqueles filhos, aqueles quiumbas, aqueles trevosos lá na igreja evangélica, ou que seja outra denominação cristã, são trevosos, que se passam por Exus e pombogiras, se passa por tranca-ruas, se passa por padilhas e por aí vai. Mas não são entidades de Umbanda, não são verdadeiras pombogiras, não são verdadeiros Exus, até mesmo porque quando um verdadeiro Exu ou pombogira chega em um ambiente que lá também eles os protege, não tem como retirar algo que vem estipulado pela lei maior e pela justiça divina. Então é bom entender que existe sim essas coisas. A pessoa fala, não, é uma mentira, ali estão dizendo, estão fazendo mentira, eles estão tirando espíritos ali que não existem. Não existem, eles estão ali nas igrejas, muitas igrejas tiram espíritos trevosos, mas o marabô que eles tiram lá é um trevoso que se passa, imita um marabô. O marabô nunca vai estar lá, porque o marabô trabalha para a lei maior e para a justiça divina, dentro dos campos pelos quais eu trabalho. Em prol da humanidade, não contra a humanidade. Em prol da evolução, não em favor das trevas da ignorância. Então façam muita atenção. Comecem a ver e a olhar para a pombogira de uma forma diferente. Não confunda muitas coisas que aparecem por aí, que é só para chamar a atenção e impressionar os incautos, porque ali de pombogira não tem nada. Só roupas, né? Porque vira um desfile, certo? Para poder impressionar, falar, olha lá, que bonita aquela pombogira. Não, pombogira não vem para fazer espetáculo. Nem Exu, nem Caboclo, nem Preto Velho. Vem para trabalhar, para orientar, certo? A pombogira, quando ela roda no salão, se ela está girando em sentido horário, ela está irradiando forças, poder, sustentação. Se ela está girando em sentido anti-horário, ela está descarregando. Ela não está ali dançando só simplesmente para seduzir homens ou mulheres. Sedução está ligado àquilo que é carnal, aquilo que é pérfido, aquilo que pende já para malícia. Pombogira não é maliciosa. Pombogira é sábia. Ela sabe usar as palavras. Ela sabe usar tudo aquilo que são as possibilidades que uma mulher pode usar de maneira equilibrada.
Então é isso que eu queria dizer, que eu disse, né? Queria não, que eu disse a respeito de Pombogira. Claro que isso é só um breve comentário, um breve esclarecimento, porque de Pombogira tem muita coisa para poder ser dita. Então faça muita atenção, muita atenção. Olhem com olhos atentos, não julgando, mas observando os detalhes. Se ali tem entidades de lei ou não. Saravá e boa noite.